A gente não ouve, né, falar muito desse assunto, mas ele reflete muito na qualidade de vida. Como, né, os vovôs e as vovós de hoje estão cada vez mais ativos, é importante estar atento ao envelhecimento, né, o envelhecimento da voz e a perda de audição. Por isso, hoje, a gente vai conversar agora com o nosso querido amigo aqui, parceiro, né, o doutor André, o otorrinolaringologista André Appenburger. Né? André, seja bem-vindo, você já faz parte aqui do nosso programa Universo, já é a segunda vez que nós vamos bater esse papo. Bora falar um pouquinho, né, sobre esse momento, né, da vida, que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, né, com relação da perda de audição e também a mudança da voz. A voz vai ficando um pouco mais enfraquecida, não sei se a gente pode até utilizar esse termo, com relação ao pessoal da melhor idade, mas a voz geralmente vai sendo mudada também. Mas os grandes relatos e a grande preocupação é a perda auditiva, né, com o avanço da idade. Isso vai acontecendo por quê? Muito boa tarde. Boa tarde a todos, agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre um assunto tão pertinente aí, justamente no Dia das Avós. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a presbifonia, que seria o envelhecimento natural aí que ocorre em relação à voz. Isso é uma coisa que depende da redução da flexibilidade das cordas vocais, um certo enrijecimento das cartilagens da laringe e até uma diminuição da capacidade pulmonar, como o pulmão vai ficando mais fraco com o decorrer dos anos, essa situação da voz fraca acaba sendo percebida no nosso dia a dia. Isso ocorre progressivamente, mas a partir dos 65 anos é quando a gente percebe isso de forma mais intensa. E em relação às cordas vocais, para a gente só deixar um pouquinho claro, porque a gente, quando fala logo da voz, imediatamente todo mundo, né, que não é tão especialista, que é leigo, uma grande parte da população, pensa somente nas cordas vocais. Mas pelo que eu vi aí, pelo que você falou, é um conjunto, né? Questão de respiração, é o conjunto mesmo do sistema. Exato. Não só as cordas vocais, mas todas as estruturas da laringe são modificadas com o tempo, inclusive o próprio diafragma, a capacidade pulmonar, que o pulmão também precisa empurrar esse ar através da laringe para que o som seja produzido. Então, com a perda da capacidade pulmonar, diminuição da flexibilidade das pregas vocais e enrijecimento das cartilagens, a voz vai se modificando com o tempo. Agora, quem teve aí uma vida um pouco mais saudável, que teve uma vida um pouco mais com exercícios, com atividades físicas, essa alteração, ela é prolongada? Ela pode, né, ser prolongada por uma idade ainda mais avançada? Sim, sem dúvida. A prevenção também funciona nessas questões. Então, a hidratação, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes. Então, aquela situação de tomar pelo menos 2 litros de líquido por dia, a gente sabe que os idosos acabam perdendo um pouco o reflexo da desidratação, então deve se forçar a tomar pelo menos esses 2 litros de líquido por dia. A questão da atividade física, como a gente já falou anteriormente, da importância da capacidade pulmonar, então aqueles senhores sedentários, senhoras sedentárias vão ter a voz mais fraca. E, em terceiro lugar, aqueles malefícios que a gente já conhece. Um histórico de tabagismo e etilismo acabam prejudicando a corda vocal. Então, o segredo da voz é, assim como de todo o corpo, uma vida saudável. Agora, falando sobre audição, eu estou com 44 anos e já fico preocupado, né, daqui para frente, pelo modo de vida que nós temos, né? Usamos muito fone, né? Trabalhamos muito com transmissão ao vivo, com fones, ficamos muito em shows, em palco, com os PAs, né, as caixas de som muito altas e tudo mais. Então, já é algo que eu, né, desde sempre me preocupo, para frente, sempre tentar me cuidar. Essa perda de audição, ela é proveniente de quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma senhorinha que mora comigo, que é um anjo da guarda da minha vida, né? Com certeza está assistindo o programa, que é a Estela. Estela está com 75 anos. E no ano passado, eu percebi que ela estava com uma certa dificuldade, estava tendo uma alteração auditiva. E eu comecei a ficar muito preocupado. E fui levar, né, ela para um especialista, para fazer exame e tudo mais. E foi percebido que foi também por um acúmulo de cera, certo? Essa idade, existe um acúmulo maior, uma produção maior, como é? Porque, por exemplo, existe toda uma higiene, lógico, né, de limpar, de tudo, mas o que eu fiquei sabendo que nesse período da vida, a produção de cera ela é um pouquinho maior, que a gente tem que se preocupar com isso. É não só a produção de cera, que a gente não tem nada comprovando que existe um aumento na produção de cera, mas existe uma deformidade na orelha,
alteração na estrutura do conduto auditivo, que vai ficando mais estreito. Isso ocorria não só com a senhora que via, mas também com a minha própria vozinha, Sim. que a partir de uma certa idade começou a ter esse acúmulo de cera, e é porque o conduto auditivo vai se estreitando e essa cera acumulada acaba dificultando a audição. Então, as senhoras acabam achando que já tem uma perda de audição decorrente da idade, e uma simples consulta ao otorrino com a limpeza do ouvido vão garantir uma grande melhora na qualidade de vida. E aí essa limpeza eu fiquei impressionado, porque é simples, né? Foi uma limpeza simples, né? Com injetando uma água um pouco mais morna, né? No ouvido para fazer a limpeza, e realmente toda a cera foi saindo. E eu estava preocupado, né? Achando que poderia ter sido aí uma perda auditiva por algum outro motivo. Nós estávamos vivendo, né, um pós-pandemia, né? Vindo aí de uma pandemia por conta da Covid, eu fiquei imaginando que isso poderia ter sido proveniente, né, de uma Covid. Mas essa perda auditiva, independente de não ter a cera, a questão da idade, ela já começa a partir de que idade aí, para as pessoas já terem até um cuidado de fazer os exames com rotina mais? Pronto, então a gente pode dizer que a perda de audição é algo progressivo e insidioso. Entre os 45 e os 55 anos de idade, em torno de 10% da população vão ter perda de audição. Entre 55 e 65, esse número já pula para 25%. E acima dos 65 anos, cerca de 50% da população já tem perda auditiva. Essa perda auditiva, ela pode chegar numa surdez grave, por qual motivo? Normalmente, condições genéticas, algumas pessoas acabam evoluindo com a perda de audição mais profunda, mas é muito raro uma perda de audição que não seja passível de uma recuperação através de aparelho auditivo. Os aparelhos hoje estão bem avançados, né, com relação a essa tecnologia toda, a gente acompanha isso, né, pelos telejornais, a própria internet informa isso para a gente. Hoje, o que é o aconselhável em relação a esses aparelhos para essa galera da terceira idade? Então, o ideal é que, devido a todas as consequências que a perda auditiva acaba trazendo, inclusive de isolamento social, depressão, é importante levar sua avó, seu pai para um otorrinolaringologista, fazer essa avaliação ao primeiro sinal de que ele está tendo dificuldade de comunicação, pedindo para repetir palavras, aumentando o som da televisão. Esses são os principais sinais aí para procurar um médico especialista. Hoje no consultório do senhor, qual é o público, né, da terceira idade, o público que frequenta mais o consultório, reclama mais de quê com relação à voz, com relação à perda de audição? Eles falam muito e fazem uma observação em relação a quê? Com o envelhecimento da população, a frequência de idosos no nosso consultório aumenta cada vez mais. E, sem dúvida, a perda de audição é uma das queixas mais frequentes. Então, acho que diria que a principal causa de visita do idoso ao otorrinolaringologista seria a perda de audição, já que a partir dos 65 anos, como eu falei, 50% da população já apresenta alguma perda. É isso aí. Eu queria falar sobre a presbifonia, né, que seria um envelhecimento natural da voz. Se eu estiver errado, você me corrija, doutor. É isso mesmo? Perfeito. O termo presbifonia é o termo médico para o envelhecimento da voz. Tá. Existe, assim como todo e qualquer... O envelhecimento é um processo muito... É normal, é o processo da vida, né? Tudo na vida nasce, desenvolve, envelhece. Existe maneiras de você estar... Além do acompanhamento de um profissional, mas quais as dicas que você pode dar, doutor, para quem está nos acompanhando, para a gente manter e prevenir uma saúde, né, da nossa voz, das nossas cordas vocais? Para quem está em casa, existe algum tipo de exercício, a questão da alimentação, para a gente estar monitorando em casa? Sim, sem dúvida. Apesar do passar dos anos e do envelhecimento ser algo inexorável, inevitável, a gente não pode encarar isso como um fatalismo, algo que não possa ser evitado e melhorado. Então, existem maneiras, sim, de você minimizar os efeitos do tempo sobre sua voz. A gente falou anteriormente sobre a qualidade de vida, a vida saudável, atividade física, hidratação, evitar o tabagismo e o alcoolismo, mas também pode ser feita outra coisa, que é a fonoterapia. A gente pensa na fonoterapia só para aqueles casos de pessoas que estão com rouquidão ou com a dificuldade na voz, ou profissionais da voz. Mas o fonoaudiólogo, até mesmo professores de canto bem treinados, podem ajudar esse idoso a manter um exercício vocal adequado, mantendo a qualidade de voz por mais tempo.
Tá, doutor, me diz uma coisa. A questão, eu não sei se isso é verdade, mas comenta-se que a prática do canto, tá? Ela te dá uma melhoria na qualidade de voz e até na saúde vocal. Isso é verdade? Isso é mito? A questão das pessoas que cantam, seja individualmente, seja em corais, isso beneficia de fato a saúde vocal? Sim, sem dúvida. A gente vê cada vez mais frequentemente no consultório esses idosos que frequentam corais ou fazem a prática do canto com professores especializados e a qualidade de voz deles é bem melhor do que aqueles que ficam em casa falando menos. Então, existe toda uma técnica a ser utilizada, o reforço da musculatura laríngea, o reforço da musculatura diafragmática que o canto permite. Então, recomendo sim que, como uma maneira de lazer lúdica e divertida, a prática do canto pode ser um reforço para manter a voz com qualidade por mais tempo. Eu pensei que era o contrário. Se você não gastar a sua voz, você vai ter. Mas é como o corpo humano, né? Se você exercitar, você tem um desempenho melhor. Poderia fazer essa analogia? Perfeitamente. Então, é como a gente recomenda a musculação para idosos para reforçar a musculatura e manter a força, o canto seria como uma musculação das cordas vocais. Então, sempre supervisionado e com profissionais de qualidade ao seu lado, a prática do canto vai ser útil nessa manutenção da voz de qualidade. Certo. Para as pessoas de idade avançada, doutor, além do canto, tá? Quais outros toques que o senhor pode estar dando para manutenção, né? Uma boa condição da saúde vocal? Pronto. Então, a hidratação não deve ser esquecida e deve ser reforçada. O idoso tende a beber menos líquido, então esses 2 litros de líquido por dia são indispensáveis. Cuidado com o refluxo, então não comer e logo depois se deitar. 2 horas antes do sono, não comer nem beber mais nada. Evitar o etilismo, evitar de estar falando alto, evitar de estar pigarreando muito tempo. São coisas que acabam afetando e prejudicando as cordas vocais e, em consequência, a qualidade da voz. Bacana. Então, a gente, assim como qualquer órgão aqui do corpo, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que zelar pela nossa voz e, obviamente, né, a gente, na idade mais avançada, os cuidados têm que ser redobrados. Então, o ideal é que não, em relação à água, doutor, não tome gelado, é que esteja o mais natural possível em relação à temperatura, ou isso não influencia? Existe uma certa influência da temperatura e dos alimentos sobre as cordas vocais, mas a temperatura em ambiente seria mais adequada do que algo muito gelado que poderia sobrecarregar as cordas vocais, sim. Mas o volume de água é mais importante do que a temperatura da água. Então, se há um recado a ser dado, é mais a quantidade de água. Hidratar. Exato. Pronto. Agora, doutor, me diz uma coisa. Essas lendas, né, que não sei se é lenda, se é mito, se é verdade, que as pessoas, quando estão com a garganta, né, inflamada, arranhada ou coçando e tal, aí muita gente faz gargarejo, né, com água quente, com água com sal, água com vinagre, a questão do chá, o chá de aroeira, chá disso, chá daquilo. Isso realmente funciona? Isso ameniza ou não tem ligação alguma? Como que é isso aí? Existe muita ciência oculta, situações que a gente sabe que beneficiam, mas que a medicina não consegue comprovar. A gente sabe que água com sal, pela questão osmótica do sal, vai acabar diminuindo o inchaço na laringe. Agora, todos esses chás, se o paciente chega para mim e fala que toma chá de aroeira ou chá de romã, que é bem comum no nosso meio. Exatamente. Então, a gente nunca vai desdizer uma situação que já foi uma tradição antiga. Lá os nossos avós. Então, pode manter seus chás, pode manter seus gargarejos, tudo é válido aí quando se trata de uma manutenção da voz adequada. Manter o chá, manter o gargarejo, mas manter a hidratação em primeiríssimo lugar, não é isso, doutor? Perfeito. E procurar seu otorrino sempre que uma rouquidão demorar mais do que uma semana. Queria saber, doutor, além do envelhecimento, quais outros fatores podem influenciar na presbifonia, é o termo certo, né, que é o envelhecimento natural da voz? O que pode causar, levar, anteceder esse envelhecimento natural da voz, além, obviamente, da questão da idade? Sempre é bom ressaltar que o inimigo número 1 da voz continua sendo o cigarro. Apesar de vivermos numa cidade
com índices de tabagismo inferior a outras capitais, o cigarro continua sendo um problema. Atividade física, o sedentarismo também é algo que influencia na voz, então atividade física e vida saudável são indispensáveis. E alguns profissionais específicos que utilizam sua voz de forma abusiva, principalmente que a gente vê no consultório, funcionários de call center, profissionais, professores, cantores, muitos músicos na nossa cidade. Então é indispensável que essas pessoas que acabam utilizando sua voz, como o colega falou, 6, 8 horas seguidas, é indispensável que ele tenha um acompanhamento com um fonoaudiólogo, um profissional especializado, para que não use sua voz de maneira inadequada, o que vai acabar levando a consequências a longo prazo e até antecipando esse envelhecimento da voz. Tá, a partir de que idade a gente já começa a entrar nesse processo de envelhecimento natural da voz, doutor? O passar dos anos vai depender bastante, esse envelhecimento vai depender da genética, desses fatores ambientais, dos cuidados que se tem, mas a princípio a gente fala em 65 anos como uma idade inicial para se perceber as consequências da presbifonia. Certo. E existe algum sintoma que a gente começa a perceber, o corpo dá algum alerta, né, que a gente começou a entrar nesse processo de envelhecimento, né, da natural da voz? Acho que todos nós reconhecemos a voz do idoso, então aquela voz mais fraca, a incapacidade de manter a voz, a fala por um tempo prolongado, uma dificuldade maior nas frequências agudas e na modulação da voz. Então, seriam essas alterações aí que serviriam de alerta para a gente já procurar um cuidado especializado para que isso não evolua com a capacidade vocal menor. A voz é muito importante para a socialização, e quando a gente fala de idoso, é um problema a reclusão, a perda de socialização, pode levar à depressão, pode levar à potencialização do Alzheimer. Então, tudo que levar um idoso a ficar isolado, tanto a surdez quanto a dificuldade da voz, deve ser evitado e pode ser evitado através do acompanhamento médico. André, fala para a gente um pouquinho sobre os exames, né, que são feitos, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente entender como é o processo. Pronto, estou percebendo uma perda auditiva, vou marcar um exame, qual o nome do exame, como é que ele é realizado, para ninguém ficar assustado, porque fala de exame fica todo mundo já apreensivo. Pronto, então, acho que o exame básico para a avaliação da audição chama-se audiometria, então é um exame completamente indolor, simplesmente o paciente vai entrar numa cabine com isolamento acústico e vai ouvir uma série de frequências sonoras com diferentes intensidades, até ele vai responder se está ouvindo ou não. Com isso, a fonoaudióloga consegue determinar a capacidade auditiva e se há algum problema nesse cidadão. E esse exame é entregue imediatamente? Ele tem um resultado imediato? Sim, o exame é entregue imediatamente, assim que o paciente sai da cabine, só precisa registrar qual das frequências que ele ouviu mais, qual que ele ouviu menos, e já é entregue para o médico e a análise é feita em conjunto na frente do paciente. Maravilha. E com relação à voz, quando a gente quer dar aí, né, uma intensificada, melhorar, né, a voz do pessoal da terceira idade, deixar um pouco mais firme, existe aí algo que seja meio que uma fisioterapia das cordas vocais, algo que ele possa, exercícios, né, que possam ser feitos para melhorar? Sim, primeiro passo, ao entrar no consultório, da mesma forma que existe a audiometria para avaliação auditiva, a gente precisa fazer uma laringoscopia, com isso a gente visualiza as cordas vocais, vê se tem alguma lesão, descarta câncer e outros problemas que podem também acabar confundindo o diagnóstico. Uma vez descartado todas as possibilidades e confirmando o diagnóstico da presbifonia, a fonoterapia é o que pode ser feito para melhorar essa voz. Como você usou o termo fisioterapia, a gente pode fazer uma analogia que a fonoterapia seria a fisioterapia da voz. Que maravilha. Então, existem profissionais especializados nessa área. Nebulização ajuda para algum problema nas cordas vocais ou até nessa respiração, para quem quer fortalecer ou melhorar essa voz na terceira idade? Sim, a gente volta a falar sobre a hidratação das cordas vocais. A corda vocal ela não trabalha bem ressecada, então a nebulização das cordas vocais... Com soro fisiológico? Com o próprio soro fisiológico, isso aí ajuda, inclusive
os profissionais da voz, cantores, costumam até fazer essa nebulização antes de subir no trio elétrico, antes de subir no palco, para ter uma voz mais fluida e uma corda vocal mais hidratada. Isso é importante. Você falou, né, no bate-papo com o Alex, que eu achei super interessante, com relação ao pessoal da terceira idade ter aí a disponibilidade de atividades físicas e tudo mais, mas o senhor fez uma observação com relação ao canto, né? As pessoas que estão, né, envolvidas em coral de igreja, as pessoas que estão envolvidas em outras apresentações do canto, para que isso fortaleça mais a voz. Então, fica essa dica aqui também do doutor André e também aqui do nosso programa Universo, né, para vocês intensificarem, porque acho que no consultório as pessoas podem chegar até um pouco mais triste, porque isso está acontecendo, né? O senhor deve, às vezes, fazer um papel de psicólogo, muitas vezes, Sim. ouvindo, né, cada relato, porque aí acaba problemas pessoais, problemas familiares interferindo nisso, né, doutor? Sim, sem dúvida. Essas atividades dinâmicas, como o canto, elas, além de reforçar a voz, reforçam as relações humanas, que são indispensáveis. O problema principal do idoso que está relacionado com a depressão seria o isolamento social. Ele acaba, por não ouvir bem e por ter uma voz mais fraca, acaba ficando isolado. Isso influencia na sua mente, o que acaba acelerando o processo de envelhecimento que poderia ser retardado. Isso é muito triste mesmo. E agradeço também ao doutor André, que mais uma vez participou aqui, otorrinolaringologista, dando aí dicas e também falando sobre a perda auditiva e a questão da voz também na terceira idade. Doutor André, muito obrigado pela presença mais uma vez. Pronto. Agradeço a oportunidade mais uma vez, mando um abraço para todos os avós e avós que estão em casa. E para os netinhos, levem seus avós ao médico. É importante envelhecer com qualidade. É isso aí. Quiser deixar seu contato, O Instagram, Dr. André Appenburg. pronto. É isso aí. Rápido e objetivo.